Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre gestão de negócios. Para ser mais simples, como fazer o seu negócio mais simples? Esse é o nosso objetivo na conversa de hoje. E é por isso que nós trouxemos aqui no estúdio o Rodrigo Rocha, que é diretor de marketing do Grupo Amil e também autor do livro Sistema de Estratégia Minimalista: Como 4Es podem tornar a sua vida mais leve e levar a sua empresa ao sucesso. Livro este publicado pela HSM. Sistema de Estratégia Minimalista, do qual o Rodrigo Rocha é o autor e o criador. Por isso, o livro com esse nome. Rodrigo, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, pessoal. Com muito prazer que eu estou aqui. É um orgulho, um livro que deu um pouco de trabalho, um pouco da minha experiência, mas é uma coisa que está na veia, vamos dizer assim, que eu gosto de dividir um pouco a experiência com as pessoas, de passar aprendizado e aprender muito com as pessoas. Então, eu quero, nesse bate-papo, aprender muito com as perguntas, aprender muito com você e poder dividir um pouco da experiência. Rodrigo, começa contando para mim o que é o sistema, esse sistema minimalista. O sistema de minimalista surgiu através do minimalismo, né? Eu me inspirei um pouco na arte, eu gosto muito de arte, eu coleciono e tal, e eu percebi que a gente está vivendo numa época expressionista. E o que é essa época expressionista? As pessoas, elas estão muito mais preocupadas com a quantidade, de botar muita coisa para fora, vamos dizer assim, elas estão sufocadas de botar uma expressão para fora. A gente faz uma comparação até daquele quadro do Munch, de as pessoas um pouco em pânico do excesso de informação. E logo depois disso, da época, vamos fazer uma analogia com a arte, da época da quantidade, veio a época minimalista, uma época de repensar realmente os valores, repensar, em vez da quantidade, um pouco de qualidade, né? Onde menos, na verdade, é mais. Então, eu me inspirei, principalmente numa escola alemã, na escola Bauhaus, em outros estudiosos, aí, como na arquitetura, até um pouco na publicidade, para poder escrever esse livro. E esse livro, ele saiu um pouco como base na minha experiência, na experiência como consumidor que todo mundo aqui tem, né? De a gente realmente perceber que as empresas estão muito mais preocupadas hoje em crescimento do que realmente botar o cliente no centro do negócio. Eu acho que a base do minimalismo é essa, você botar o cliente no centro do negócio. E você fala aqui em 4Es. Aliás, no próprio título do livro, nós falamos aqui como 4Es podem tornar a sua vida mais leve e levar a sua empresa ao sucesso. Quais são esses 4Es? Então, os 4Es começa com a elegância, né? Então, quando você for criar um produto, você precisa criar ele com uma certa simplicidade, com uma certa objetividade, com que realmente o produto seja de uma forma simples, onde as pessoas entendam, conseguem interagir e realmente funcione. Aí, depois da elegância, a gente vê a eloquência, que é mais ou menos a minha área. Como é que a gente vai comunicar esse produto para o mercado, né? Hoje a gente percebe que a maioria das empresas elas não se preocupam muito com o processo, com a criação do produto, com a etapa 1, elas se preocupam muito mais, vamos criar isso por modismo e vamos botar no mercado e vamos investir bastante, vamos dizer assim, em marketing, em publicidade. E, na verdade, as pessoas têm que investir, lógico que tem que investir nisso para conhecimento de marca, para conhecer o seu produto, para atrair os consumidores, mas você também tem que investir, vamos dizer assim, na experiência do cliente. Então, a eloquência é um mix de experiência do cliente e a comunicação de uma forma efetiva, não exagerada. Depois disso, a gente tem a eficiência. Como que é o seu produto realmente eficiente? Realmente ele é o que você promete, você está entregando? E hoje a gente vê a maioria das empresas prometendo muito e não entregando realmente o objetivo desse produto. E você pode mensurar em diversas formas, uma delas, por exemplo, é o NPS, o Net Promoter Score, onde você faz uma pergunta simples se você indicaria esse produto de uma escala de 0 a 10 para uma pessoa. E por último, é o êxito, que acho que toda empresa precisa realmente, é um ciclo, né? Precisa ter um êxito no final de qualquer criação de produto ou de serviço. E você pode medir de duas formas, né? A primeira seria a questão de se o seu produto realmente é reconhecido, se você realmente
foi efetivo em te criar um amor, uma love mark. E a segunda é a questão financeira, que o seu produto precisa dar resultado, né? Precisa ter uma margem boa e dar resultado. Você falou agora, portanto, dos 4 E's: elegância, eloquência, eficiência e êxito. Você falou também em produtos, desde o início. Agora, quando nós estamos falando da aplicação de um sistema minimalista, ele serve para o desenvolvimento de produtos, para um serviço que é prestado e, inclusive, para o processo que eu desenvolvo, para o meu trabalho, na minha carreira, nem pensando necessariamente numa empresa? Perfeitamente. Eu acho que servem para todos. Eu acho que, como eu falei antes, o menos é mais. E eu acho que a gente, como, vamos dizer assim, tanto consumidores, como pessoal, a vida pessoal, ou empresário, a gente sabe como é difícil dizer não. E eu acho que isso está na cultura do brasileiro, dizer não é uma coisa meio complicada, porque a gente acaba tendo um carinho, um respeito, e a gente acaba não sendo tão direto como um americano é de dizer não, mais objetivo, vamos dizer assim. Então, por você não dizer não, você acaba se apegando a muitas coisas. E por você se apegar, você acaba transformando mais complexo, você transforma complexo sua vida. Vamos dar um exemplo. Você acaba comprando. Para que você vai comprar 10 ternos se você precisa de 3 ternos? Para que você precisa de 3 carros se você tem um carro e hoje você tem um Uber para poder substituir isso e facilitar a tua vida? E numa empresa é a mesma coisa, num produto ou num serviço, às vezes você acaba botando, vamos dizer assim, mais, mais serviços, mais features, né? Esqueci a palavra em português, mas mais funcionalidades e acaba não funcionando. Então, menos é mais. Às vezes é importante você focar um ou dois serviços que funcionem muito bem, ou um produto, do que realmente você ter um monte só para poder falar que tem pelo modismo. Deixa eu voltar mais ao tempo e lembrar, por exemplo, quando Steve Jobs retoma a Apple ou volta à Apple, ele pega uma quantidade enorme de linhas de produtos que a Apple tinha naquele momento e restringe ao máximo possível ou ao mínimo possível, se é que dá para fazer esse jogo de Exato. palavras aqui, Muito mas boa analogia. restringe o número de produtos que vai colocar no mercado. Isso é aplicação de uma ideia minimalista? Eu acho que a Apple é o maior, eu cito no livro, eu acho que é o maior exemplo de minimalismo que eu já vi. Steve Jobs, quando voltou para a empresa, como você está falando, ele percebeu que ele não ia conseguir ser o melhor nessa quantidade de produtos que existiam. E ele sabia muito bem qual nicho ele ia trabalhar, né? Na questão dos estudantes e a questão realmente dos profissionais. Então ele focou em dois nichos, vamos dizer assim, o desktop e realmente os laptops, sendo um para profissional e um outro para estudantes. E se você for um pouco mais profundo na Apple, na questão do minimalismo, quem já teve a oportunidade de conhecer uma loja da Apple, você entra, você fica encantado. Porque, na verdade, existem espaços em brancos e o foco é 100% no produto. E quando você chega no produto, os produtos estão funcionando. Todos estão funcionando. E aí você tem um Genius Bar, que é uma área de atendimento para o cliente, que você marca e é de graça, e a pessoa consegue tirar todas as dúvidas possíveis do seu produto. Depois você vai na questão da eloquência, como é que ele comunica. As peças da Apple, elas não precisam falar nada, o produto fala por si só. E quando você fala de eficiência, tem mais eficiência. Eu tenho um filho de 3 anos de idade. Desde 2 anos de idade, ele pega meu iPhone e sabe mexer nele completamente mais do que eu. Então, um produto muito simples, que eu acho que nenhum outro consegue, nesse meu telefone, está conseguindo copiar, e por isso que ele tem essa vantagem competitiva. E por que a gente continua dando a Apple como exemplo nisso? Porque as demais empresas, ou a maior parte das empresas, não consegue desenvolver essa capacidade ou desenvolver essa visão? Eu acho que a eu acho que assim, as pessoas vivem pelo modismo. Eu acho que vamos dizer assim, o ritmo da inovação é muito importante. O ritmo da inovação precisa estar atrelado à questão do minimalismo. Então, as próximas empresas, por não ser a primeira, ela vem copiando o que a outra vem fazendo como líder do mercado. E aí ela acaba, em vez de copiar de uma forma simplificar ou melhorar, ela simplesmente copia. E aí vira um modismo, né? Ela não se diferencia. O Marcelo Marcolini, Rodrigo, que está aqui na nossa na nossa página no Facebook, ele diz assim: como ser minimalista se hoje temos uma verdadeira enxurrada de informações diárias e também somos cobrados por isso? Marcelo, essa é uma bela pergunta.
Eu acho que esse foi a base até do meu livro. E normalmente nas minhas apresentações eu costumo dizer o seguinte, que a gente está vivendo no caos. E esse caos é exatamente essa enxurrada de produto, essa enxurrada de informação que a gente está vivendo. E eu acho que poucas pessoas conseguem perceber eh, que, na verdade, você precisa de filtros. Então, empresas que estão criando filtro para você, vamos dizer assim, o concierge de informação, o concierge do produto que está facilitando a sua vida, são as que estão tendo realmente sucesso. Então, acho que a gente, assim, é muito difícil você dizer não, é muito difícil você desapegar, mas hoje em dia é fundamental. Eu sei que dói, às vezes você vai achar que está errando no começo, mas a longo prazo eu tenho certeza que esse é o resultado esperado. E normalmente para você decidir isso, você decide se o seu produto realmente é rentável ou não, para que você está com esse produto, se realmente só está com esse produto porque seu competidor está. E você vai perceber que você vai ter muito mais foco. Então, por isso, por você ser minimalismo, você acaba tendo mais foco. Você esquece o caos e foca no que realmente é importante. A Patrícia Santana, por sua vez, quer saber exatamente como identificar um excesso numa empresa. Pergunto isso porque enquanto as empresas estão rodando e alcançando resultados, é difícil escolher o que abandonar, porque tudo parece necessário. Como se faz essa seleção? Eu acho que uma delas foi, como eu falei, se o produto. Eu vou dar um exemplo de uma empresa, por exemplo, que você tem um produto e esse produto não é rentável para a empresa e, ao mesmo tempo, ele é mal avaliado pelos clientes. Então, se você começa a fazer um dashboard, vamos chamar assim, uma estrutura que você consiga enxergar quais são os produtos que trazem resultado para a empresa e que realmente são benéficos, são de qualidade, onde os clientes reconhecem isso, você mantém. Agora, os outros não faz sentido ter. Então, acho que é muito matemática. A mesma coisa como serviços. Às vezes, vamos dar um exemplo de web. Você entra lá e você tem milhões de serviços. Se você entra vamos dizer assim, numa parte de analytics, você consegue ver que quem realmente está usando aquilo ou não. E quem não está usando aquele tipo de serviço, você pode cortar, porque transforma uma poluição no seu site, uma poluição no seu aplicativo, que acaba transformando, é muito mais complexo. Então, de você fazer um processo que demora 3 etapas, você fazer em uma etapa, eu acho que é o objetivo. E para isso você precisa cortar. Você cria dentro do sistema de estratégia minimalista um processo a ser implantado dentro da empresa para se chegar a um resultado positivo? Sim, na verdade existe uma metodologia onde foi criado, onde a gente avalia realmente o que tem que ser tirado da empresa, né, o que realmente não é importante. Existe uma forma para poder fazer isso e a gente aplica isso nos nossos produtos. E baseado nisso, a gente se espelha em algumas partes de principalmente analíticos, o que trazendo resultado para a empresa, o que realmente o cliente percebe, isso muita pesquisa, né, tem que estar envolvida para poder ver qual é a opinião do cliente sobre aquele produto, sobre aquele tipo de serviço, para você poder tomar uma decisão. Você, por exemplo, implantou um sistema como esse, minimalista, no seu trabalho na Mil? Sim, o setor de saúde é um setor muito complexo, onde as pessoas ficam perdidas, vamos dizer assim, nesse meio ambiente, onde você tem desde um corretor que vai te vender um produto, até realmente no momento final que você vai precisar ir para um hospital. Então, por a gente perceber essa dificuldade, a gente implantou um sistema de Net Promoter Score, né, a questão de você realmente perceber se a pessoa ia indicar o seu produto para outra pessoa ou não, e você tem os drivers baseado nisso, onde são os problemas que estão levando sua nota para baixo ou para cima. Baseado nisso, a gente começou a fazer diversas ações para melhorar os serviços que a gente oferece. Isso de um aplicativo, isso desde realmente de uma entrada no hospital ou um pedido de reembolso. Então a gente aplica muito isso, e um dos produtos que a gente está focando para o ano que vem, uma meta do ano que vem, a nossa, é fazer com que o cliente esteja muito mais engajado, não só o cliente, quando eu falo cliente, é o médico também engajado, o corretor engajado e o próprio cliente engajado. Porque, na realidade, são diferentes tipos de públicos com os quais vocês têm que interagir. Exatamente. E todos fazem como um processo como um só, né? E a segunda coisa é a questão da educação. Por a gente perceber de ser tão complexo, a gente está investindo muito em educação de como as pessoas
andarem nesse sistema. Isso vai facilitar muito para todo mundo. Tecnologia é essencial para a simplificação? Eu acho que tecnologia ajuda muito, mas a gente precisa saber utilizar a tecnologia. Tem empresas que utilizam a tecnologia por modismo e acabam complicando, não sabem realmente, não dão a importância que a tecnologia tem. E tem empresas que realmente percebem que a necessidade do cliente envolve como processo a tecnologia. Eu acho que alguns bancos estão fazendo muito bem esse uso da tecnologia. Algumas startups, como a Uber, como o próprio Instagram, outras empresas aí estão utilizando muita tecnologia para facilitar a vida do cliente. E eu acho que esse é um meio rico para poder utilizar. Você falou agora há pouco sobre a complexidade do setor de saúde, que é o setor que você atua diretamente. O Dalton Bayak pergunta pelo Facebook como achar alternativas e focar em poucas atividades com qualidade na prestação de serviços financeiros. Perfeito. Eu vou dar dois exemplos de saúde, assim, de empresas, de startups que estão surgindo. Um grande problema do setor de saúde é a marcação de consulta. Isso leva tempo para todo mundo, todas as operadoras estão sofrendo um pouco com isso. Então, uma pessoa criou uma empresa que é como se fosse um Uber de saúde, onde o médico vai na tua casa para poder te atender. Esse é um tipo de uso de tecnologia que facilita um serviço. Acho que Hoje a gente vê, por exemplo, já que nós estamos falando aqui do setor financeiro também, isso. algumas de instituições bancárias que têm investido muito na questão do contato eletrônico. Bancos, inclusive, que trabalham apenas no digital. Essa é uma forma de simplificar a ação? Eu acho que tem bancos que estão simplificando a ação e tem uma que está fazendo muito bem feito isso. Eu acho que está simplificando através de tecnologia do site, todos os serviços que você tinha, a complexidade de fazer por telefone ou ir numa agência, tem tudo na sua mão hoje para você poder fazer aonde você quiser. Como o Regis McKenna falava antigamente, ele fez o prefácio do livro, ele falava, ele é como se fosse um guru, foi o guru do Steve Jobs, e ele dizia o seguinte, que é a era do acesso. Então, realmente chegou a era do acesso. O banco entendeu isso, que você não precisa ir numa agência e você tem tudo na sua mão, facilitar. Só que eu acho que vai chegar um tempo onde você vai precisar equilibrar o high-tech e o high-touch. Onde as pessoas não querem a coisa fria, às vezes elas precisam um pouco de contato, precisam entender um pouco mais. Então, esse equilíbrio é fundamental e eu acho que, principalmente no financeiro, por se tratar de uma coisa de dinheiro, precisa saber equilibrar que tem momentos que você pode resolver por tecnologia, mas você precisa de uma segunda opinião, você precisa de um carinho, um conforto de uma pessoa falando com você. E aí você também está chamando a atenção para uma outra questão, porque vai chegar um momento em que o contato pessoal será o diferencial do serviço. Exatamente. Eu acho que tecnologia não faz nada sozinho. Eu acho que tecnologia, existem, vamos dizer assim, estatisticamente, erros que vão acontecer e podem te prejudicar. E principalmente numa era que a gente está vivendo de hackers, de pessoas que conseguem hackear e prejudicar você, eu acho que o ser humano por trás disso é fundamental. Tanto de perceber e melhorar esse serviço, como também de atender a pessoa e de uma forma carinhosa, de uma forma objetiva, e ela ter o poder para poder tomar decisão, né? O Eduardo Komatsu pergunta o seguinte: Rodrigo, acredita que essa metodologia de avaliação pode ser aplicada a novos produtos ou somente a produtos existentes? Eu acho que ela aplica para todos, porque eu acho que o minimalismo ele começa desde uma criação de um produto ou de criação de um serviço. Então, eu acho que essa metodologia ele serve sim para uma startup ou para você uma criação de um produto ou serviço novo, porque ele se baseia numa metodologia que você pode aplicar tirando as coisas antes mesmo de você realmente botar, de você realmente analisar o que é importante para o cliente ou não. Ah, já o Wesley aqui chama atenção para a vida profissional dele, para a carreira que ele desenvolve, porque ele comenta o seguinte: ele diz que realiza e é obrigado a realizar várias atividades praticamente ao mesmo tempo na empresa em que está. Como é que ele poderia, a partir do conhecimento desenvolvido nessa metodologia, tentar mudar esta forma de trabalhar dentro da empresa? Eu acho que o grande desafio do executivo hoje é o tempo, né? Realmente existe uma demanda monstruosa. Agora, o grande desafio, ao mesmo tempo, é a gente saber qual é o foco. Qual é realmente
aquele projeto que vai te trazer resultado, né? Eu acho que você precisa, vamos dizer assim, um momento budismo, um momento zen, que está um pouco atrelado ao minimalismo, e onde eu também me inspirei Uhum. um pouco, de você refletir o que é realmente efetivo, o que realmente você pode fazer naquele momento para melhorar. Eu sei que às vezes a angústia daquele excesso de você querer fazer tudo, mas você tem que deixar bem claro que quem faz tudo não faz nada. Então é melhor você realmente focar no que é essencial e você fazer baby steps do que realmente você querer fazer tudo e acabar fazendo nada. Quer dizer, essa é uma organização que o próprio colaborador na empresa vai ter que desenvolver por conta própria. Quer dizer, não dá para ficar esperando que o seu chefe, seu líder de departamento resolva isso para você? Isso é uma coisa complicada, porque o líder, eu acho que isso deveria estar, vamos dizer assim, no espírito de todo mundo. Eu acho que na empresa é um mindset que precisa mudar isso desde um chefe cascatear isso para baixo. Mas eu acho que ninguém pode esperar isso de alguém, né? Eu acho que a gente tem que começar essa revolução na gente. Realmente pensando, refletindo todo dia, se seu dia foi efetivo ou não, o que você poderia melhorar, o que você deixou de fazer, o que você fez e que não foi efetivo. Eu acho que quando você eh, traça uma metodologia, um processo, um hábito de todo dia se avaliar, eu acho que isso você se transforma muito mais efetivo, muito mais minimalista. Você começa a perceber o que é efetivo e o que não é. Você desenvolveu o método, esse sistema de estratégia minimalista. Você escreveu esse livro. Você é diretor de marketing do Grupo Amil, ou seja, não é só uma empresa, é de um grupo como um Isso. todo. Você também tem outros investimentos em outras áreas. Você conseguiu aplicar esse método minimalista na sua vida? Porque você faz várias atividades. Perfeito. Falando um pouco da vida pessoal, né? E eu nem entrei em todas as outras coisas que você deve ter na sua agenda pessoal, hein? Exatamente. O que que eu tento fazer para minha vida? Eu tento fazer uma coisa radical todo ano. Eu tento sair quando eu começo a sentir que as coisas estão muito sufocando e que eu estou perdendo o meu foco minimalista, eu tento fazer uma coisa radical. Há 2 anos atrás, por exemplo, eu subi o Kilimanjaro, eh, o maior pico da África, um dos maiores picos do mundo, e foi um desafio para mim. E você aprende por quê? Porque você está num país, vamos dizer assim, subdesenvolvido, onde você está no extremo, onde falta oxigênio algumas vezes, onde você vai comer simplesmente o que tem pela frente e você está vivendo a simplicidade. Então, os serpas, vamos chamar assim, as pessoas que nos suportam lá, eles brigam por uma garrafa de água. Então, isso acaba fazendo você refletir realmente o que que é necessário. Ano passado, desculpa, nesse ano que já está acabando, subi um vulcão na Islândia, por exemplo. Então, eu sempre tento fazer alguma coisa radical na minha vida para falar assim: volta para a realidade. Pensa nisso aqui e aplica. Porque eu acho que a grande experiência de viver esses momentos, essas coisas mais radicais que fazem você refletir, é o que realmente vai te enriquecer para dentro da empresa. Uhum. Eu acho que isso é uma experiência muito rica para a sua vida e para a empresa. Isso vai te fortalecer, isso vai te deixar forte, isso vai realmente te deixar preparados para os momentos mais difíceis que a gente está vivendo, principalmente agora, né, no Brasil, e vai te deixar preparada para você saber poder tomar as decisões corretas. Bom, para que se descubra soluções que tornem o negócio mais simples, e você já lembrou lá no início da necessidade de você ter o olhar no cliente, ou seja, como é que o cliente acessa aquele serviço, como é que ele acessa aquele produto, e isso é fundamental. Eu fico pensando só o seguinte: dentro das empresas, seria possível criar áreas para que se pense dessa maneira, até para que isso provoque outros setores a agir dessa maneira? Perfeito. Eu vou dar um exemplo, o que a gente faz. A gente tem um comitê do cliente, a gente Quando chama. você diz a gente faz, está se A gente é referindo o Grupo dentro do Amil, Grupo o Amil. Grupo Amil, isso, perfeito. Então a gente tem um comitê do cliente todo mês, onde pessoas de diversas áreas se reúnem, principalmente os diretores e alguns gerentes, para poder discutir realmente casos de clientes que estão perdidos ou que estão sofrendo ou que estão reclamando do sistema. E a gente, baseado nisso, a gente acaba fechando esse ciclo de reclamação, esse ciclo de processos mal estruturados, de a gente tentar realmente melhorar e simplificar a vida do cliente.
Então, quando você transforma, eu acho que disciplina é tudo, principalmente para essa metodologia da questão do minimalismo. Então, quando você cria uma disciplina das pessoas se encontrarem uma vez por mês e realmente botar o cliente no centro do negócio e você discutir os problemas que existem, esses inputs que pode ser desde um NPS até de um ombudsman, ou de um e-mail, de uma reclamação, ou de uma rede social, que hoje todo mundo reclama pela rede social, você realmente acaba transformando numa minimalismo e querendo que o sistema funcione para todos, né? Muitos sistemas de banco, muitos sistemas de loja, muitos sistemas na área de saúde acabam criando uma série de barreiras para evitar a fraude, evitar o roubo, o desvio, ou que a empresa seja prejudicada lá por grupos mal intencionados. A criação de tantos sistemas assim não tornam um negócio muito mais complexo, muito mais complicado? O tal do justo paga pelo pecador? Exatamente. Eu acho que esse é o maior desafio do minimalismo, exatamente a segurança. E pela essa questão da segurança, as empresas, vamos dizer assim, todos os sistemas, como você citou, acabam criando um pouco de dificuldade. Então, e poucas pessoas acabam pagando vamos dizer assim, aliás, a maioria paga pelas poucas pessoas. Então, eu acho que alguns setores já conseguiram melhorar isso, mas principalmente o setor bancário, o setor de saúde ainda sofre um pouco com isso. E acho que como resolver isso é fazer com que o sistema trabalhe como único. Eu acho que o médico precisa ganhar a confiança da operadora, a operadora precisa ganhar a confiança do hospital, e aí vai, porque e o cliente ganha a confiança de todos. Então, quando todos realmente confiarem, trabalharem juntos, entenderem, vamos melhorar esse sistema, eu acho que diminui a questão da burocracia e fica bom para todos, né? Um ganha-ganha para todos. O Kleber pergunta pelo Facebook se é possível ser minimalista dentro de uma empresa, mesmo que todos os outros processos dentro dessa empresa sejam totalmente opostos, ou seja, sejam complexos. Eu acho que o minimalismo não funciona sozinho. Eu acho que realmente uma empresa precisa apostar nisso. Uma pessoa não consegue fazer uma revolução, mas eu acho que a minha dica aqui é com que a pessoa ela comece pelo o que ela tem poder, o que ela realmente consegue tomar decisão e mudar. Então, se ela começa um pouco essa revolução por ela, com o que ela tem poder, ela consegue mostrar para os outros a efetividade dela. E por mostrar a efetividade, vai como se fosse um vírus, né? Todos começam a melhorar até que realmente a empresa inteira se transforma em minimalismo. Eu sei que às vezes o minimalismo é radical, as pessoas podem questionar, mas tenta aplicar isso na sua vida, tenta aplicar isso no seu escritório, no seu poder, o que você tem poder, que aí você consegue perceber realmente a efetividade disso e influenciar os outros que estão ao seu redor. Como ser simples sem ser simplório, sem empobrecer o seu negócio, o seu produto? Esse é um dos capítulos do livro até, porque eu me inspirei na Lotus, a antiga Lotus de Fórmula 1, onde David Chapman, o criador, né, e foi piloto, ele simplificava os seus carros para poder ganhar as provas. Então ele deixava os seus carros muito mais leves para poder correr muito mais e ganhar dos outros. E ele começou a fazer as outras empresas, vamos dizer assim, os outros Os escuderias começaram a competidores. crescer e começaram a deixar mais competitivo. Aham. Então ele tinha que reformular de novo. E ele acabou, vamos dizer assim, sendo muito simplório Uhum. e acabou criando vários acidentes com pilotos, até um dos pilotos morreram no acidente. Então simplificar é importante, mas você precisa simplificar com segurança. Uhum. Então você precisa realmente refletir se aquilo é fundamental para a segurança do seu negócio, para a sua segurança, e se realmente aquilo a pessoa vai utilizar ou não. Eu acho que você tem que avaliar muito bem o momento, se aquilo é importante para aquele momento, se aquilo vai deixar a sua empresa segura ou, como nesse caso, a vida da pessoa segura, né? Aproveitando que você falou agora há pouco, e isso tem chamado a atenção aqui dos vários ouvintes que nos escrevem quando você falou do contato humano, e que talvez até esse seja um diferencial daqui para frente, a Kelly diz assim, você acha que falta hoje no sistema corporativo um pouco mais de humanidade no atendimento ao cliente, ao consumidor? Completamente. Um dos casos eu vejo as empresas com questão de URA, botando URA,
O que é URA? URA é quando a pessoa liga e cai uma maquininha para poder Tá. falar com você. E você digita 1, 2, 3 2, 3, 4. vai. Às vezes até fala com você, mas Exatamente, o exatamente. Fala até com robozinho, você, não mas é um gosto do robozinho robozinho. falando comigo. Eu entendo que as empresas estão fazendo isso, mas isso a longo prazo não acredito que seja tão efetivo. Eu acho que talvez uma inteligência artificial, vamos falar um pouco de futurismo, possa melhorar essa tecnologia, essa questão de deixar um pouco mais de high-tech, high-touch. Eu acredito que através da inteligência artificial melhore isso, mas, de novo, eu acho que, principalmente nas empresas corporativas, um telefonema vale muito mais do que um e-mail. Que é no e-mail ou WhatsApp, principalmente que a gente está vivendo hoje, as pessoas, vamos dizer assim, elas interpretam errado. Então, acho que comunicação face-to-face, realmente cara a cara, ou um telefonema, é muito mais rica, muito mais efetivo do que um e-mail e um WhatsApp. Eu entendo pela velocidade, mas não a qualidade da Mas mensagem. dependendo da empresa que você está, a estrutura que você precisaria para atender todos os seus clientes seria gigantesca. Então você vai ter que saber equilibrar todos esses sistemas até para identificar quando é o caso de Exato. ter alguém num contato mais direto ou quando a tecnologia por si só pode resolver. Exatamente. Eu acho que você precisa perceber, vamos dizer assim, o que a tecnologia consegue resolver o seu problema, que são, vamos dizer assim, 40% a 50% das ligações você conseguiria resolver num site ou num aplicativo, não precisaria no telefone. Eu acho que as coisas mais complexas precisam ser realmente um humano resolvendo o seu problema. Sai caro ser minimalista? Isso foi uma pergunta que me fizeram outra vez, refleti bastante e a conclusão que eu chego é o seguinte: no começo é muito caro, porque você tem que refazer processos, você tem que refazer produto, você tem que refazer sua forma de comunicação, mas a longo prazo eu acho que é barato. Além de tudo isso, você tem que se desapegar de várias coisas. Exatamente. E isso acaba sendo algo difícil para a empresa, para as pessoas, etc. Então, por isso, quando eu fico pensando no caro, além do custo financeiro, o É quanto o é apego. difícil a gente abrir mão, por exemplo, de um produto na empresa que você desenvolve. Às vezes, um produto que você tem até um carinho especial. É. Mas na hora do vamos ver, não vou dá dar- resultado como deveria. Eu vou dar um exemplo, e eu costumo falar isso, não tenho nada contra vendedores. Eu já fui vendedor, comecei no grupo como vendedor, depois eu percebi que eu não levava muito jeito para isso. Mas o vendedor, ele tem uma característica de querer sempre acrescentar, sempre mais, e não menos, né? Então, o concorrente tem esse produto, vamos botar, por que a gente não tem? Então, Steve Jobs falou uma frase muito interessante, que a empresa, quando começa, está muito próximo do CEO. Então, ele cria o produto. Ele vende o produto. Ele sabe o que é importante, ele sabe o que ele quer. A empresa cresce e depois a área mais importante abre capital e, por abrir capital, a área mais importante na empresa se transforma em área de vendas, por causa de resultado, por causa de volume. E a qualidade se perde. E ele fala que no momento que numa empresa a área de vendas manda, sua empresa está perdida. E, sinceramente, de novo, não tenho nada contra vendedor, já fui vendedor, mas eu acredito que não dá para seguir tendência, não dá para seguir modismo, não dá para seguir área de vendas. Você precisa realmente seguir o que o seu cliente quer. Eu acho que o atendimento, o cliente é a base de tudo. E ouvir esse vendedor sempre, porque é o vendedor que muitas vezes está em contato com o cliente. Exatamente. Tá bom, então. Rodrigo, quero agradecer a sua gentileza aí de trazer parte desse conhecimento que você desenvolveu aí na sua carreira e que está sintetizada aqui no livro Sistema de Estratégia Minimalista, como 4 E's podem tornar a sua vida mais leve e levar a sua empresa ao sucesso. Como nós aprendemos aqui nessa entrevista, os 4 E's são elegância, eloquência, eficiência e êxito. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Rodrigo Rocha, que também é diretor de marketing do Grupo Amil, esteve conosco hoje no Mundo Corporativo. A você que participou ao vivo dessa nossa conversa, o nosso agradecimento especial, lembrando que este é um conhecimento para ser compartilhado com outras pessoas. Portanto, leve em frente nas redes sociais. Se quiser trazer o seu conhecimento também, compartilhe com a gente lá no nosso grupo de discussões no LinkedIn. Mundo Corporativo da CBN é o nome do nosso grupo. Chegou lá, publica a sua ideia, o seu artigo, porque é uma maneira legal de a gente ir dividindo as coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia dentro do mundo corporativo. Até o próximo capítulo.